Acho que eu vou começar. Gente, hoje, boa noite. Hoje é nosso último encontro, né? Enfim, bom, primeiro agradecer, porque foi, para mim, uma experiência fantástica estar aqui com vocês, compartilhando, enfim, as questões que, assim, orbitam um pouco o meu trabalho como professora e ter esse retorno de vocês, para mim, foi muito importante, né? Embora alguns textos sejam bem abstratos, eu acho que a vivência de vocês traz uma... dialoga, né, muito com os textos. Então, queria muito agradecer, para mim foi muito enriquecedora aí essa troca que a gente teve. E aí, falando já para o nosso último texto, que eu conversava com a Fernanda, dizendo que é um texto que eu gosto muito, né? Eu, na realidade, uso muito os textos da Thérèse Faucon. Ela, assim, o primeiro texto que eu tive contato com ela foi Pensar e Experimentar a Montagem, que é um livro de 2010, eu acho, que é esse texto aqui, que é Pensar e Experimentar a Montagem. E é um texto que, para as aulas assim da graduação da UF, para mim, me ajudaram bastante, porque ela parte um pouco dessa ideia que está presente nesse texto, que ela vai falar da questão da intermitência como um conceito formador aí, né, do cinema, e onde ela aponta algumas características dessa questão da intermitência, e adiante ela vai falar das formas de montagem. Então, ela não trabalha mais a ideia de teorias da montagem, como a gente no passado atribuía, né, a ideia da teoria do Eisenstein, a teoria vertoviana, a teoria do Pudovkin, né? Então, ela abre esse campo e ela vai falar em formas de montagem, que, na minha opinião, é uma visão que tem uma certa, um certo eco com o texto da semana passada, né? Na medida em que ele um pouco esclarece um pouco essas fronteiras, né, entre o que seria montagem, o que seria a soma de imagens, né, ou a sobreposição de imagens, enfim, ele um pouco corrobora essa tese da Teresa Faucon, né? E aí esse texto, para mim, é muito interessante, assim, de falar com os alunos. Eu acho que até porque ela retoma todas essas regras, digamos assim, de montagem. E aí, o outro texto mais recente que ela escreveu logo adiante, não é o mais recente, mas em seguida, ao pensar de experimentar a montagem, e eu acho que é muito legal, assim, o título desse Pensar de Experimentar a Montagem é porque ela parte de uma reflexão e ela tenta buscar, na verdade, exemplos os mais variados para falar o que é montagem. Ela não vai se restringir a exemplos de filmes, mas ela vai trazer videoclipes, videoarte, enfim, é uma variedade de materiais que ela analisa, né, justamente para pensar a montagem. Então, é um texto muito rico, assim, na minha opinião, porque ela revisa todos os conceitos, regras, né, e aí ela vai trazer esse... E também os mais variados filmes também, né, gêneros. Então, é muito interessante a maneira com que ela trata esse assunto. Aí, o segundo livro, assim, que eu tive contato com ela foi o Teoria da Montagem. Esse texto é a tese de doutorado dela, e aqui já é um texto bem mais pesado, porque ela vai se lançar justamente a essa ideia de conceituar energia, e aí ela associa todo o estudo da ciência, né, ao cinema. Então, é um texto bem denso e muito interessante, mas tudo isso para dizer que ela busca uma teoria, justamente, que possa justificar
toda e qualquer montagem, né? E aí ela tem categorias que ela vai criar para, enfim, trabalhar essa ideia da energia. E o último texto que eu acho que livro que ela publicou foi Coreografar, saiu ano passado, que é uma coletânea de textos chamado Coreografar o Filme, gestos, quadro e montagem, né? E ela divide a organização do livro com uma outra professora que é de dança, e ela, então, os participantes desse seminário que aconteceu no sul da França, né, foram convidados, então, a escrever artigos sobre o encontro, mas também na mesma linha da Pearman, que a gente estudou aqui, que tenta fazer uma aproximação entre a coreografia e o cinema, né, onde ela vê muita semelhança entre a coreografia e a dança. E aí o texto de hoje, na verdade, sai de um encontro que aconteceu também em 2014, eu acho, que se chama Montagem como Articulação. E esse texto foi publicado dentro dessa coletânea e foi também um seminário onde a ideia de montagem, não especificamente montagem de cinema ou de audiovisual, mas era o termo montagem sob vários ângulos e aspectos. Ela vai falar, tem vários textos que se reportam ao cinema, claro, e desse encontro participaram Didi Huberman, o próprio Bruno Dumont, do filme, diretor do filme, da série que eu indiquei a vocês, participa desse encontro. Ele não escreveu o texto, mas eles anexaram um DVD, né, do encontro, e o depoimento dele é muito apaixonante sobre a ideia da montagem, como é que ele trabalha, e talvez por isso eu tenha escolhido aí essa série final para a gente conversar um pouco mais. Vou compartilhar com vocês, então, meu PowerPoint aqui, minha apresentação. Não. Então, o título do texto é Energia do Intervalo, né? E a Teresa Faucon, ela é professora de Paris 3, que é onde tem um curso de cinema, antigamente se chamava Artes do Espetáculo, e foi um curso que tinha área de teatro e de cinema, e hoje em dia, pelo que eu sei, foi desmembrado aí, tem só o curso de cinema ou o curso de teatro, mas eles começaram juntos. E esse curso, ele foi, de certa maneira, foi ali fundado por representantes da semiologia do cinema, né, encabeçada pelo Christian Metz, que dava aula gente, eu só vou dar estou gravando, sim. Fazia o curso dele lá nessa universidade, e muitos nomes conhecidos hoje, traduzidos para o português, né, foram professores, ou são professores de lá, como Jacomon, que a gente leu o texto dele, Raymond Bellour, enfim, quem mais? Michel Chion, que trabalha com som, enfim, era a fina flor do pensamento de cinema na França, né? Dava aula nesse curso. Então, ela hoje em dia é professora de Paris 3, ela ensina montagem, mas ela também tem um trabalho muito voltado para arte contemporânea, né? Para artes visuais.
Bom, só retomando aqui, o texto vai dar muita ênfase à ideia da energia, porque, como eu comentei no livro Teoria da Montagem, ela vai trabalhar esse conceito científico da energia, né? Onde ela parte da ideia que a energia é algo que você, assim como a montagem, você sabe que aconteceu, mas de forma intuitiva você imagina como ela acontece, né? Quer dizer, se eu coloco um abajur no interruptor, eu ligo, se faz luz, né? Se passou energia, né? Eu constato o efeito da energia, mas a explicação como ela acontece requer um certo conhecimento científico, né? E o intervalo, ela vai fazer menção ao Vertov, né? Assim como a gente já viu, enfim, nomes, o Eisenstein, o Epstein, algumas vezes também citado, principalmente no texto do Amiel, e ela vai trabalhar especificamente com a ideia do intervalo, né? Sobre o qual o Vertov se debruçou, né? Só para a gente recuperar um pouco essa ideia. E aí ela vai trabalhar um pouco essa ideia do conceito do intervalo para o Vertov, né? Que é uma pena que enfim, a Eva não esteja aí, que ela falava da questão, né, das interrupções, dessa ideia mesmo de intervalo, que não é do vazio, mas que é de uma passagem. Muito lindo. Obrigada, Pedro. Obrigada. Enfim, então a ideia de uma passagem de um movimento a outro, né? Algo que não para, mas é de uma ideia de um movimento a outro. Então, ela vai dizer algo que a gente já viu em vários textos, que é a ideia de que a montagem ela está para além da ideia do sentido, ela lida também com a ideia do sensível, né? E aí ela vai trazer uma nova questão que é bastante interessante, que é do corpo, né? Que além da ideia do sentido, né? Que é algo que se passa na cabeça, né? Do sentido que pode ser e do sensível que se passa na cabeça ou através da visão, a gente impacta a montagem, né? Na ideia dos movimentos, dos corpos, né? E ela vai trazer para a ideia, para esse campo, mais uma vez epistemográfico, como a gente viu no caso do texto do Albera, a ideia de que ela amplifica essa ideia de montagem e ela vai trabalhar com os escritos, né, tanto de coreógrafos como de músicos e filósofos e contemporâneos a essa produção do Vertov, né, onde tanto a questão do movimento, do ritmo e do tempo eram discutidas nessas obras, né? Então ela vai ampliar, né, os textos do Vertov, que escrevia sob forma de manifesto, e muitas vezes o entendimento do que ele escrevia era bem enigmático, né? Então, ele era um representante do futurismo, da vertente futurista, das vanguardas, e os textos eram muito incisivos, muito em forma dessa ideia de manifesto, né? Talvez o principal termo conhecido dele seja o cineolho, do qual ela vai tratar bastante no texto, né? E aí ela retoma essa questão que a gente viu também em outros textos, principalmente do Albera, sobre a ideia da descontinuidade e continuidade, né, que é algo formadora do cinema, e essa ideia de recuperando muito a ideia de que você tem a análise do movimento através dos fotogramas e você tem a síntese com a projeção, a síntese do movimento através de uma projeção, né? E ela vê nisso, ela identifica nisso um paradoxo, né? Já que a gente trabalha o movimento através dessas interrupções, dessas fissuras, né? E ela vai, então, se apoiar, né,
essa ideia do intervalo com a ideia justamente da intermitência, que eu falei que era algo muito caro a ela nos livros, em especial nesse primeiro livro, que ela vai falar sobre pensar e experimentar a montagem, né? Sobre a ideia de que é a ideia da intermitência, né? Enfim, onde ela retoma, então, nessa escala da montagem, esse paradoxo, né, desse princípio mecânico do cinema, né? Bom, e aí ela vai trazer para a ideia do movimento justamente essa questão da energia, que é algo que vai, de certa maneira, preencher ou dar sentido a esse intervalo dos movimentos, entre os movimentos, né? Então, ela vai falar exatamente sobre essa ideia. Acontecem mudanças. Bom, enfim, desculpa. Ela vai citar o Bergson, mais uma vez. Semana passada a gente viu um pouco a ideia do bachelar do movimento, onde ele não atribui a questão das... Desculpe, eu me perdi agora um pouco. Enfim, essa ideia, enfim, da energia, né, que possa atrelar, juntar esses movimentos, né, ou esses planos, né, justamente fazendo essa liga, essa ideia justamente de neutralizar, digamos assim, essa intermitência, ou reafirmar essa intermitência, de certa maneira, né? Bom, ela vai aqui novamente falar dessa ideia, dessa visão muito intuitiva que é trazida pela energia, né? Ou seja, a gente vê os efeitos, mas a gente desconhece muitas vezes, é uma visão muito intuitiva da energia, a gente sabe que ela acontece, mas muitas vezes ela enfim, difícil você explicar como ela acontece, né? Então, ela vê uma analogia entre o que é a montagem e a energia. E aí, a partir dessa ideia da energia, ela vai falar sobre o impacto que essa energia causa para além da visão e da audição, que normalmente são os sentidos, né, convocados ou pelo menos discutidos, né, nos textos sobre cinema, nos estudos de cinema. E ela vai trazer essa ideia do impacto que a montagem também traz nos corpos, seja através do batimento do coração, da retenção dos movimentos, enfim, como essa vibração, né, da montagem ocorre nos corpos, né? E, obviamente, ela está trazendo aí todo o trabalho de coreógrafos que pensavam nisso. Mas, além do Vertov, ela vai trazer também o Jean Epstein, que a gente viu na montagem de correspondências do Amiel, né, sobre essa ideia de um cinema mais poético e como ele impacta nos corpos, né? E também o Serge Danet, que também foi um dos autores que a gente leu, onde ele vai descrever a sensação que ele vive em determinados filmes, né? E tem a descrição de A Noite do Caçador, que eu acho que é assim que se fala em português, o título, mas é um filme muito interessante, onde, eu não sei se vocês conhecem, mas é um filme que eu vou falar rapidamente, que é a história de um presidiário que vai ao encontro de uma família, de um homem que também dividiu a cela com ele na prisão. Ele vai ao encontro da família, ele, na verdade, se faz passar por um pastor, mas ele quer descobrir onde está o dinheiro que foi roubado por esse
colega de cela, né? E aí é um filme muito tenso, na verdade, muito bonito, mas extremamente tenso, e há uma perseguição aos filhos desse do presidiário que havia falecido, e há uma perseguição a 2 crianças. Eu vou passar um trechinho do filme, e aí existe, quando eles fogem desse falso pastor, né? As crianças entram num barco e ele, enfim, vai trabalhar uma câmera lenta dessas imagens, e o Daney descreve com muita paixão essa sensação que ele vive, né? E o quanto aquele movimento, aquela distensão do movimento, o que provoca no corpo dele como espectador. Então, a partir dessa ideia, ela vai trabalhar ainda mais essa ideia da energia e do impacto que essa energia causa no seu corpo, né? Essa daqui é a cena. Vou jogar. Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away into the sky, into the Então, essa é uma das cenas que ela fala dessa ideia, então, do Daney, né? Dessa experiência que pode ser do corpo, né? Onde o Daney, nos textos críticos, e ele vai falar dessa questão do ritmo, né? E como esse ritmo impacta no corpo dele como espectador ao assistir essa sequência, né? Claro que ela está aqui cortada assim do filme, mas
esse ritmo ele é totalmente alterado na medida em que essas crianças conseguem se livrar, né, desse homem. Então, há realmente uma perturbação muito grande, né, do espectador, um relaxamento ao estar em contato com essa sequência e o ritmo das imagens, né? Então, daí a defesa dela, justamente pela ideia de quanto a montagem repercute no corpo humano, né? No corpo do espectador, né? E dessa forma, ela entende que há uma certa superação, na medida em que a gente entende que a montagem, o cinema, né, ela está para além da questão da visão, né, e da audição, como comumente a gente vê relatada a questão da montagem, do cinema de uma maneira geral, né, ela vai buscar o que ela chama de uma visão áptica, ou seja, onde ela inclui a questão do tato, né, onde ela vê que a montagem ela tem uma relação tanto com a audição como da visão, mas ela sobretudo, um gesto de montagem, né? Claro que ela vai também fazer alusão à montagem da película, né, onde de fato você tinha um contato com o manual, com a película, né? E aí, enfim, ela defende a questão dos gestos de montagem, o que é algo hoje bastante utilizado em relação à questão da montagem, né? Onde ela atribui essa importância, né, dessa visão que incorpora também a questão tátil, né? E aí ela vai trazer o Laban, que é um estudioso do movimento e da dança, né? Onde ele muitas vezes fala que todas as nossas faculdades, elas sensitivas, né, são táteis também, né? E aí um aspecto que ela vai trabalhar por fim é a ideia da noção de tempo, né? Que ela trabalha essa ideia do tempo do cinema, do tempo do intervalo, onde ela, de certa maneira, liberta, né, a questão do tempo do cinema, né, como sendo um tempo que reestrutura a noção de tempo, né? Ela aí vai trazer o Gilles Deleuze, que escreve, né, a imagem-tempo, né, onde ele localiza muitas obras que tentam justamente pensar essa ideia da quebra do cristal de tempo, né, onde ele localiza principalmente na ideia desse cinema moderno, né, que eu acho que, inclusive, é uma questão fundadora aí para se pensar a questão da montagem, ou pelo menos na montagem na contemporaneidade. Não é à toa que um dos primeiros textos que a gente leu foi do Bazin, que é alguém importante para o cinema moderno, né? Onde há essa conscientização do valor da montagem, não da importância, mas de um valor ético, né, em relação à montagem. E ela vai falar dessa forma de você ultrapassar, então, seja com gesto, seja com a questão da energia, a ideia da montagem como uma articulação, como essas amarras que são mais formas de montagem do que propriamente a montagem em si, né? E aí ela fala desse tempo, desse novo tempo, né, que o cinema instaura, que é um tempo, enfim, que cria novos parâmetros para a questão do espaço-tempo, né? E, bem, é isso, ela fala de uma certa liberação da montagem desse reino do encadeamento e da articulação, né? Principalmente no caso da montagem considerada narrativa, né? E que, bom, ela já identifica
no conceito vertoviano essa ideia, né? E ela finaliza o texto citando um artista suíço-americano que montou um filme em 24 horas com cenas as mais diversas, fragmentos os mais diversos de filmes com a contagem do tempo, com relógios, né, principalmente. E essa obra, normalmente ela é exposta com a imagem começando na hora em que está montando, ou seja, quando o espectador vê a obra, né, está exatamente na hora em que o filme é mostrado. E tem uma coisa curiosa, assim, no livro que ela escreveu sobre coreografar o filme, ela vai falando de uma coisa que é muito impressionante, eu acho que, enfim, de certa maneira, confirma essa ideia que ela traz, é que as experiências que foram feitas em filmar a dança revelavam que um plano contínuo de um número de dança causava no espectador uma certa estranheza, porque ele entendia que o visionamento da dança através de um filme mostrava uma irrealidade da dança, ou seja, a única forma de recuperar, né, a potência da dança era através da montagem, porque, segundo ela, quando você vê um número musical ao vivo, você também faz um gesto de montagem, ou seja, seus olhos transitam, né, pelo espetáculo, pelos corpos, e é exatamente o que o cinema faz. Então, a reprodução pura e simples da dança não traz nem a dimensão da dança, nem tampouco a força do cinema, né? E aí ela termina com essa frase dizendo que ela recupera, então, as noções de montagem do Vertov, onde ela elege lá a dinâmica da montagem, e ela traz a ideia do incompossível, né, que é um termo que me parece que ela traz emprestado aí do Leibniz, que trabalhava essa ideia dos mundos incompossíveis ou compulsíveis e dessas questões que a montagem traz, que são dessas inúmeras possibilidades ou de possibilidades infinitas, né, de junção das imagens. Então, acho que é isso. Só para finalizar, eu queria fazer um pouco, recuperar um pouco os textos que a gente viu, só para, enfim, trazer também para mim uma certa lógica assim, dos textos, né? Então, pensando um pouco na ideia dos primeiros textos, que eu acho que do Homonco, que fica muito... bom, primeiro, acho dizer que todos esses textos me parecem estar muito em consonância com uma produção contemporânea, né, de cinema, tirando o Bazin, que seria mais distante, mas, como eu disse, eu acho que o Bazin, fazendo parte desse cinema moderno, né, que está ali na discussão desse cinema da Nouvelle Vague francesa, e trabalhando muito a questão do neorrealismo italiano, né, do cinema de pós-guerra, né, ele tem um entendimento que me parece muito interessante, que tratar da montagem não como uma mera ferramenta do cinema, né? Então, ele é bastante crítico com a ideia de manipulação, claro, da imagem, né? Mas eu acho que ele tem esse entendimento da importância ou do papel da montagem dentro dessa ética do cinema, né? Então, portanto, assim, a escolha dele, para mim, é importante da gente trazê-lo, né? E tem uma visão talvez mais crítica em relação à montagem, que eu quero dizer, em relação às vanguardas, né, que acreditavam muito, né, na força da montagem. Então, eu atribuo a ele essa contribuição crítica à montagem. O texto do
do Jacomon me parece muito preciso em relação aos sintomas que a gente vive da montagem. Talvez eu discorde um pouco do pessimismo que o texto traz, mas acho que apontar esses elementos novos, né, da montagem me parece interessante. Então, o pessimismo, o saudosismo de uma linguagem cinematográfica me parece um pouco excessivo no texto, né? O Sérgio Daney, eu acho que ele faz parte dessa linhagem dessa linhagem do Bazin, né, em que ele vai falar dessa questão ética do cinema, mas eu acho que, enfim, acho muito interessante assim, as observações do Daney, eu acho que são muito precisas em relação também à contribuição dele em analisar o papel da televisão, que eu acho que é muito importante, como ela vai impactar no cinema. E aí os textos do Amiel me parecem já essa ideia que vai estar presente, né, nos textos tanto da Faucon como o do Albera. Ele tenta trazer uma visão mais harmônica, onde ele, embora ele divida em categorias, e a montagem de correspondência me parece talvez a mais original das categorias que ele vai trabalhar, ele já traz essa ideia das formas de montagem, né? E, bom, da dança, que eu acho que é interessante, justamente porque, como diz o Amiel, é muito importante que a gente amplie esse campo de discussão da montagem, que ela não se atene exclusivamente à questão do cinema, mas que a gente possa fazer esses paralelos, seja com, enfim, fazer uma certa genealogia da montagem, né? Buscando essas correlações. Aí eu acho que tanto o texto sobre dança, como o texto, essa ideia da energia da montagem, me parecem ir na mesma direção que o texto do Albera. Então, acho que é isso, gente. Eu queria um pouco apresentar, dizer que, para mim, é importante debater com vocês aí esse último texto, para a gente poder ver o que vocês gostaram, o que vocês concordam, se isso, de fato, traz uma visão não diferente, mas complementa um pouco as ideias de montagem que vocês têm, enfim, acho que é um pouco isso. Não sei se alguém gostaria de comentar, vi que algumas pessoas gostaram bastante do texto. Fazer um comentário, então, Eliane. O texto, eu também gostei um monte, assim, acho um texto bem potente, acho incrível como ele articula o texto na verdade, ele parece complementar tudo aquilo que a gente estava falando, que faltava do Albera, parece que ele complementa, né? Aqui parece uma montagem, né? Parece uma montagem, isso aí. Na verdade, tu é responsável por essa montagem, sim, aí, né? Sim, pois é. Que é fantástico, assim, principalmente dos últimos 3 livros, eu acho, assim, a forma como eles se articulam, né? É muito impressionante. Gosto muito da maneira como ela escreve. Eu já tinha lido outros textos dela, mas não esse. E gosto muito da maneira como ela escreve e como ela aponta aí para falar disso que ela fala que todo mundo intui, né, o que é energia, mas ela vai lá pegar nas ideias do Bergson e do Laban e tentar articular. Mas o que eu acho curioso também, queria colocar isso como, não exatamente como contraponto, mas foi uma coisa que me passou pela cabeça no finalzinho do texto dela, deixa eu botar até aqui, ela fala, a progressão entre as imagens é uma unidade complexa, formada da soma de diferentes correlações. E ela fala correlações de planos, ângulos de visão, luzes e sombras, velocidades de filmagem. Se a gente pensar num texto do Eisenstein, lá da dramaturgia do filme, apesar dele estar direcionando aquilo para a montagem intelectual, que é o contrário do que a Faucon está fazendo,
ele chega a pensar em categorias próximas a dela, né? Inclusive de pensar o movimento entre fotogramas também, né? Que às vezes escapa quando a gente está pensando em montagem, mas a correlação de luzes e sombras ele coloca em vários textos dele. Então, achei curioso isso, assim, apesar dela estar indo para uma categoria que é uma categoria que me parece... uma categoria não, um pensamento de montagem que me parece que está mais abrindo o cinema com sua correspondência com a dança, mas também com a música, né? Essa coisa da vibração, é bem um pensamento musical, né? Como a vibração afeta, estimula os corpos de quem está assistindo. Como é que a montagem faz isso, né? Tu pega um plano para o outro, juntar um plano com o outro, não é só articular a história que está contando, mas é provocar uma reação no corpo de quem está assistindo também. Apesar disso, ela chega a fazer essa costura, ou talvez, não sei se costura, ou aproveitar essas ideias do Eisenstein, assim, opa, tinha alguma coisa ali também. Não sei se proposital ou isso está né? Tem uma coisa curiosa, Milton, é que eu não sei te dizer se é paradoxal ou dialético, mas o que eu acho curioso é que todos os textos, eles retomam os textos seminais, assim, eisensteinianos, Pudovkin, Vertov, no caso, essa definição que ela traz de montagem do Vertov, né? Mas todos eles recorrem a esses autores. Então, isso é uma coisa curiosa, mas, por outro lado, eu fico pensando que é isso, né? A montagem é montagem sempre, né? Ela não... a montagem, por que funciona lá no filme do Eisenstein e hoje vai funcionar na videoarte do Marclay? Enfim, é isso, essa coisa energética que pode passar. Então, eu acho que todos recorrem, assim, eu acho que, assim, os textos, assim, eu tenho um grupo de estudos com os meus orientandos e a gente está retomando alguns textos do Eisenstein, do Pudovkin, o Vertov a gente ainda não reviu, mas o que tem primeiro uma questão de tradução, né, que a gente, às vezes, tem um problema, seria interessante a gente revisitar esses textos, retomar esses conceitos que eu acho que são importantes. No caso do Eisenstein, mais ainda, porque a produção que a gente tem hoje, traduzida no Brasil, se limita a uma pequena parcela da produção dele, porque nos anos 60 os arquivos foram abertos do Eisenstein e se descobriu muita coisa, né? Então foi um pensamento muito... O Albera, por exemplo, vai se tornar um grande especialista e teve acesso a todos esses textos do Eisenstein, que o Eisenstein produziu, acho que lê em russo. Então, talvez a gente tivesse que rever esses textos, né? Mas eu acho que tem muito... O Epstein também é um autor que ela cita, que eu acho muito interessante, não só a produção dele, como os textos também. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, eles recuperam, sem dúvida alguma, muitas dos conceitos, né? Não talvez das formas de montagem, o que é a montagem rítmica, o que é a montagem intelectual, a montagem... Porque é isso, o Eisenstein, na verdade, ele vai... à medida em que ele fazia contato com a psicologia, com o cinema kabuki, ele alterava um pouco esses conceitos também, né? Ele passou da junção de planos, tal qual Pudovkin e Kuleshov, que pensavam que as imagens somadas traziam sentido, e ele vai falar, não, adiante, ele retoma essa ideia e vai pensar na superposição das imagens, né? Então, enfim, eu acho que é isso, não sei se traz algo tão de novo. Aí o que eu acho que é curioso na sua fala é que a gente também não vê tanta inovação assim nos textos, né? Mas eu acho que... Não, até não foi nesse... Não, mas eu acho que passa por isso também, né? Eu acho que passa por isso, não é equivocado, não, eu acho que passa por isso.
Mas me agrada muito a ideia enfim, principalmente na escola francesa, de admitir, né, que a visão do Aumont é muito característica de uma escola que pensa só o cinema. Né? E aí o que eu acho que é interessante, que ela, que faz parte do mesmo corpo docente ali de Paris 3, vai trazer algo bem mais amplo para discutir a montagem. Isso me agrada. Mas me agrada também ela retomar exemplos antigos, né? Como o filme do Night of the Hunter e tal. Não, e é lindo, eu fico com muita pena, porque quando eu passo, às vezes, trechos de filmes, os meus alunos não ficam um pouco sem entender porque não viram o filme, né? E esse filme é tão impressionante, de fato, quando você se depara com essa sequência e vê que tudo pode mudar, né? Como, enfim, seu corpo relaxa diante daquela cena, né? Fernandinho, o que você gostou do... Eu estava já abrindo o microfone aqui exatamente por isso. Bom, o que eu mais gostei foi que ele vai servir muito bem para a minha tese, porque eu queria falar exatamente disso, de como que a imagem às vezes afeta o corpo. Que eu queria falar, eu não sei se você conhece a série das coletas da Brigitte Baldar. Não. Você mostrou na Socine no passado, não, né? Acho que não, acho que eu mostrei só aqueles 3 filmes com fotografias, né? Uhum. Não, essa é uma série que tem vídeo, tem filme, tem fotografia, tem várias coisas. E são filmes feitos em geral, né? Chama as coletas, aí tem a coleta da Neblina, da Marisia, do Orvalho, e é um tipo de imagem que eu acho que afeta diretamente o corpo. Eu queria falar disso, mas eu não tinha ferramenta, entendeu? E eu acho que vai ser muito legal esse texto, porque justamente são planos longuíssimos, entendeu? Tem todo um tempo que é da videoarte e tal, mas que tem muito a ver com o corpo, né? Sim. É diferente do tempo do cinema, mesmo do cinema que não é narrativo. Claro que o cinema não narrativo ou o cinema experimental se aproxima mais do cinema de museu, mas não é igual, né? Assim, a situação, né? Aquela coisa da situação de você estar, né, sentado na sala escura. O texto lá do Baudry, né? Uhum. De você é completamente diferente de você estar no museu, seja ele cubo branco ou hoje cada vez menos, né? Não sei se você já leu o Belur. Ele tem Já li vários do Belur, mas qual você já leu um dos últimos, a querela dos dispositivos? Já. O Belur é incrível, né? Eu acho ele maravilhoso. Eu gosto muito do Belur. Ele foi meu professor. Isso que enfim, todos, quer dizer, o Aumont também, Chion, mas o Belur era muito especial. Ele e o Metz, para mim, eram os dois mais incríveis, assim. Belur eu leio, tem sempre nos textos, né? Tá sempre ligado aos textos que eu leio. O Dubois. Sim. O Aumont, um pouco, mas assim, é mais essa coisa teórica. O Dubois, o Belur e aquela, não sei se você conhece, se foi sua professora Anne-Marie Duguet, que estão mais próximos do que os... Não, ela não foi minha professora, não, mas eu a conheço de nome. Eu acho que é casada com Belur, inclusive. Ah, é? Enfim, e aí, gente, que mais? Júlia? Posso falar mais uma coisa? Claro, claro. Desculpa. Não, e que eu achei muito interessante, porque assim, ela está falando da energia e do fluxo, da continuidade e da interrupção dentro da continuidade, né? Da interrupção como uma questão rítmica, como talvez o pulso dentro da continuidade do filme, né? E teve um momento aqui que eu anotei que é a valorização do corte, né? Porque essa interrupção que ela afirma, claro que é de ritmo, mas também tem a ver com tem principalmente a ver com o corte, né? Uhum.
Assim, o que eu acho muito bacana, que foi uma coisa que o Will até comentou, né, o quanto o cinema, com os textos principalmente do Omon, onde há uma certa reverência, né, ao cinema, né, mas hoje, com os estudos culturais, como a gente vê o quanto o cinema também contribuiu para muitas questões que hoje a gente discute, né, contribuiu negativamente para isso. Então, eu acho que ela também liberta, de certa maneira, a montagem desse lugar do cinema. Eu acho isso muito interessante para se pensar a montagem hoje, né? Júlia? Eu gostei muito do texto. Na verdade, eu achei ele útil, né? Eu acho que, não sei, a gente como montador dá para pensar várias coisinhas para ter em mente, assim, a coisa do olho ser tátil, sei lá, me ligou várias coisas, e eu acho que certos conceitos, assim, ajudam a gente na hora de ver e sentir a imagem, né? Eu achei muito legal. E gostei muito também da coisa ela fala que eu anotei 300 coisas. A mudança não precisa de um suporte. O movimento não implica como um elemento móvel necessariamente. Isso também achei muito bom, que é justamente a coisa da energia, né? Você não precisa estar em movimento. Se você estiver em vibração, e aí achar esse momento da vibração. E, sei lá, como também mais uma coisa importante da gente ter em mente. Aí, nisso da vibração, me veio muito os filmes do Lynch, que eu sou super fã dele, mas eu acho que ele tem essa potência de achar a vibração e deixar a gente naquela tensão, às vezes, muito... Eu fico... É um mix de aterrorizada com tensa nos filmes dele, porque eu acho que ele alcança também com planos longos, ou não, com estranhezas, que eu acho que também tinha essas estranhezas lá no Quinquim, lá. Coisas desse tipo, assim, sabe? E não sei lá, gostei muito da parte que ela fala da dança, então fez essa cronologia dos textos também, essa montagem foi sensacional. Foi construindo aos poucos, acho que dentro da gente, essa sensação que eu acho que você está né, ajudando a gente a ter aqui no final do curso. Tem uma questão que, por exemplo, com os meus alunos, quando eu trabalho com a Miel, eles estão sempre tentando classificar um filme, por exemplo. Esse é uma montagem narrativa, esse é uma montagem discursiva, né? Mas como se em toda montagem a gente não fizesse alusão tanto a essa questão do sentido, do encadeamento, da continuidade, né? Mas dentro dos filmes mesmo, narrativos e narrativos clássicos, né, você tem momentos de suspensão, né? O filme, enfim, que a gente viu um trecho, é um filme no ar, enfim, um filme dentro dos padrões clássicos, mas ele se permite ali sair desse lugar do cinema narrativo para explorar uma emoção no filme, né? O que impacta no seu corpo. E eu acho que o montador precisa ter muito essa sensibilidade, né? De onde romper com isso, né? Eu acho que é um pouco essa ideia. Porque são os atravessamentos, né? Sim, não importa sim. se é no narrativo, no não narrativo, quando atravessa uma certa barreira aí do sensível, do vibracional. E aí é muito legal ele jogar para a coisa da ciência. Eu achei massa, assim, falar dos átomos, porque, inclusive, o Lynch tem uma onda, que ele é um fanático da meditação, né? Então, ele medita todos os dias, 2 vezes por dia, e tem um tipo de meditação que ele é fã, que ele acredita, quer dizer, tem 1000 estudos aí, Harvard, não sei o quê, que essa meditação transcendental alcança os níveis dos átomos e dos elétrons, e um nível que nenhuma outra meditação atinge, e que, por isso, sim, ela é tão transformadora. Aí, sei lá, eu passei isso aqui para o texto, e acho que tem a ver um pouco também, sei lá, umas cenas do trabalho dele, aquele submundo, sabe, da cortina vermelha, que as coisas são muito vibracionais, assim, não sei, fiquei nessa viagem. Muito bom.
Eliane, Oi. eu perdi o comecinho, não sei se você chegou a mencionar alguma coisa em relação a isso. A autora, ela tem... Eu vou estourar a campainha aqui. Vai lá. Desculpa. Peraí. Não, imagina. Coisas do mundo virtual, né? Enquanto o Will vai... Posso... Desculpa, Claro, né? por Enquanto o Will favor. vai lá falar, atender a porta, coisa de home office, né? Não, eu fiquei pensando, quando a Fernanda estava falando também, uma coisa que me chamou a atenção no texto, e que eu tenho pensado já há algum tempo, essa ideia da interrupção, né, da pausa, que eu estou pensando nisso há um tempão, desde que eu estava lendo um livro do Jean-Claude Carrière, A Linguagem Secreta do Cinema, né? O Carrière é roteirista, trabalhou com o Buñuel e tal, e aí tem uma hora que ele fala um negócio muito incisivo, assim, ele fala assim, no cinema não existe pausa. Ele fala isso, não tem como parar o filme. Aqui no texto eu tenho como fazer uma quebra, eu termino um capítulo, só começo na próxima página, então eu tenho como quebrar um texto, mas eu não tenho como interromper um filme. Isso não existe. Aí eu fiquei pensando assim, será e tal, fiquei, né, matutando isso na cabeça, e eu acho que o texto a ser isso um pouco, ou a trazer mais dúvida também, né, porque ela traz a questão da música, fala um pouco da linguagem também e tal, porque a música, assim como um filme, você não para a música, né? Ambas são artes que dependem do tempo, certo? Então, na música você tem até o silêncio, mas o silêncio não é a música parou, ele é uma parte da música, né? Você vai lá na partitura, tem lá a anotação do silêncio. Então, esse momento é silêncio, faz parte da peça musical. E no cinema, de alguma forma, também. Eu acho que você tem como ter o efeito da pausa, embora você não tenha uma pausa. O filme não parou. Assim como, por exemplo, no teatro. Tem quebra de ato, tem cortina, a peça parou, você saiu, tomou uma água, voltou e o teatro continuou, né? No cinema, isso não... Claro, você pode ter até um filme que tenha pausas no meio, pensadas e tal, mas você não para o filme, né? A gente faz o tempo todo pontuações, modulações de ritmo, né? Você estava falando do cinema clássico, a fusão é uma pontuação super clássica, né? De modulação de ritmo, de passagem de um momento a outro, mas não existe parar um filme, né? Pausar, de fato, filme de cinema, né? Eu acho que a questão da videoarte tem mil outras coisas, mas eu fiquei pensando muito nisso, lendo esse texto também, e lembrando do Carrière, que fala, não tem como separar um filme. Então, você como roteirista não tem essa, né? Parei o filme no meio. Como você... Então, fiquei pensando muito nisso. Posso falar uma curiosidade rapidamente? Nos cinemas na Alemanha, eles fazem pausa no meio do filme, para as pessoas irem no banheiro e comprarem uma bebida e qualquer coisa do tipo. Todos os filmes que eu vi no cinema na Alemanha, eu tinha pausa no meio. De quantas horas? Os filmes de ano são enormes, então você tem uma pausa, em geral, no meio, mas não é o comum. É muito específico da Alemanha mesmo, né? Da cultura alemã. Os filmes são todos dublados. É difícil você achar alguma coisa com um tom original, né? E sempre tem, não interessa se é um filme longuíssimo ou um filme de uma duração, sempre tem um intervalo no meio do filme. Sempre tem. Não sabia. O que é curioso, assim, porque o que a Jill estava falando, essa coisa do roteirista pensar a pausa, da montagem, de tudo isso, é tudo muito que lá na Alemanha, por causa dessa particularidade, tudo isso é muito quebrado, né? Assim, acabou, né? Sim, a gente tem uma quebra aí em todo esse pensamento da montagem, do ritmo, de tudo isso, né? Porque todo mundo para e... Pensar onde você para o filme também, né? Um filme que eu não sei se existe um pensamento, assim, filme a filme, né? Mas, assim... Aí, mas antigamente você tinha os rolos, né? Podia ser pelo rolo, né? Rolo. E o rolo tinha uma lógica, né? Sim. Exatamente, Não, no cinema de Bollywood também, né? Mas aí o filme é pensado para ter uma pausa, porque são 3, 4 horas, aí é outro tipo de materialidade de filme também. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, engraçado essa coisa da Alemanha. Enfim, curiosidades, assim, falando de uma pessoa, só porque eu só sei isso porque eu morei lá, então senão eu também não saberia, enfim. Muito legal. E não é particular de uma cidade, em qualquer lugar da Alemanha qualquer assim. Cidade da Alemanha, a Alemanha inteira é assim. Eles devem preparar, né, as pausas.
É uma pausa só, né, na verdade. Não são, é uma pausa meio que no meio do filme ali, para o banheiro deve encher, né? Eles tomam muita cerveja. Então eu ia falar isso agora, porque vende cerveja no cinema. Então a galera vai no banheiro, porque tomou cerveja no início, e comprar uma outra cerveja. Isso acontece muito. Isso. Primeira vez Tem que eu tive... nachos. Primeira vez que eu estive em Munique, eu me empolguei tanto, tomei tanta cerveja que eu perdi o filme. Eu disse, que maravilha tomar cerveja no meio. E tive que ir no banheiro, independente da pausa. Mas, Adrio, eu fiquei pensando, por exemplo, no Scorsese, que ele tem esse recurso de parar a imagem, né? Muito. Quase todo o filme dele tem uma suspensão ali, aquela imagem congelada, mas o som não para, né? Tem muito cineasta que trabalha com tablô também, né? Você pausa pela mise-en-scène, mas não sei, assim, não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando também. Não, eu acho que faz sentido, é exatamente isso, na minha opinião. Que um pouco foi por isso que eu falei da Eva, porque ela dizia que ela achava importante, porque no texto justamente do Albera, ele vai fazer uma crítica ao conceito de movimento que traz o Bergson, né? E aí ele vai falar dessa não interrupção que o Bachelard faz, né, em relação ao movimento. O movimento não tem interrupção, né? E eu acho que o texto dela um pouco resolve isso, né? Nesse sentido, eu acho. E é isso, é que você agrega, na verdade, as interrupções, né, no tempo, como a música. Flávia, você gostou do texto, Flávia? Desse texto? Flávia Celestina. Cadê você? Não estou te vendo. Tá. Entrei? Então, entrou. Agora é com imagem. Com imagem, deve estar toda errada, que estava aqui escondidinha. Eu gostei do texto, assim, achei também... Precisava ler muito mais coisas, né, para entender alguns conceitos, mas mais uma vez fez muito sentido assim, o encadeamento dos textos, né, como se um fosse enxertando o que o outro abriu, né, desde o primeiro texto do curso até esse, né. Eu acho que a ideia é um pouco essa, né, e eu acho que tem duas coisas que ficam para mim assim, no conjunto dos textos. Uma é essa ideia que ela traz da incompossibilidade, né, onde a montagem ela tem infinitas possibilidades. Então, acho que isso é muito tranquilizador e assustador ao mesmo tempo, né? Que a gente tem um mundo diante da gente. Mas, de toda maneira, eu acho que traz uma certa liberdade criativa também para o montador, né? E a segunda questão, que eu acho que é também interessante, né? É a conexão que a montagem pode trazer com tantas áreas do conhecimento, né, ou artísticas, né? Então, esse cruzamento, eu acho que ajuda também a pensar essas possibilidades infinitas, né? Quando você pensa que, de repente, falar da energia, da física, falar da dança, falar da música, né? Quantas possibilidades tem também desses atravessamentos, desses cruzamentos, e quanto isso pode ser estimulante e criativo para a montagem, né? Eu acho que isso é muito... isso, traz essa dimensão da montagem, né? E o filme, né? Sempre está acontecendo isso. Você lê o texto, aí vai ver o filme, aí você fica procurando esses elementos na maneira daquela história ser contada. Quer dizer, foi uma série, né? Mas... a mise-en-scène, né, dos atores, a interpretação muito característica e estranha, um pouco do que a Júlia falou. Ele tem uns elementos, né, bem estranhos, assim. Não sei onde eles encontraram tantos rostos, assim... o cinema do Bruno é muito estranho, sempre. Essa é a melhor... assim, a melhor descrição da obra dele. Exatamente. E ao mesmo tempo, esse
essa pausa, né? Que está até em que nada acontece às vezes no plano. Ele vai, ele volta, pega o carrinho, segue de novo, dobra a mesma esquina, é uma cidade pequena, silenciosa. Então tem uma ausência de acontecimento, assim, parece que a coisa anda muito lentamente, né? Apesar de todos os personagens muito bem desenhados, assim, mas não tem, fica-se esperando ação, assim, em algum momento, não sei, tem muito intervalo ali, né? Na cena em si. É uma cena feita de muitos vazios, eu diria, às vezes. E como o espectador é convocado a participar, né, e preencher esses vazios, né, porque ele lida muito com a expectativa por esses atravessamentos que a gente tanto fala, né, esses vazios, né, são muito preenchidos pela nossa cabeça, né, pelas nossas emoções, enfim, os nossos preconceitos. E justamente na questão do preconceito, né, o menino negro que Sim. mata, e como não sei de que ano é aquele filme, né? 2014, eu acho. 2014. Mais recente até do que eu imaginei. Mas como ele coloca sem meias palavras, né, o racismo e o próprio personagem do detetive é muito machista, né? Fala sempre da mulher de uma maneira assim. Então isso é quase pastiche, né? outdoor, para você ver que é assim mesmo, né? Não é, apesar dos silêncios e das interpretações que cabem ao espectador. Enfim, o que me deu muita vontade de estudar mais, né? Estou muito tempo sem essa aproximação, assim, com o estudo da montagem do cinema. Quer dizer, há muito tempo não estudei documentário, há uns 2 anos atrás, e agora viemos para cá, né? Vim aqui, e eu fiquei na última aula, antes da aula, né? Fiquei me perguntando, será que eu estudo? É uma pergunta que eu gostaria que alguém me respondesse aqui, algum montador. Vocês acham que o estudo da teoria da montagem, isso que a gente está fazendo, isso que a Eliane dedica, vocês, professores também, ajuda alguém a ser um melhor montador, vocês acham? Ou pode até atrapalhar, às vezes, ficar pensando e elucubrando? Olha, eu acho que ajuda a ser uma melhor pessoa. Eu acho que a montagem vem de um monte de coisa. Acho que não é... Porque senão vira uma espécie de treinamento, né? Aí não é isso. Esses textos é isso. Eles vão acumulando, vão atravessando, e uma hora isso vai fazer parte de você. Vai fazer parte, se você fizer um desenho, se você ler um livro, se você ver uma série, ou se você montar teu filme, o que for. E eu lembrei disso tudo, quer dizer, não só desse texto, mas da série toda, das aulas todas. Muito tempo atrás, quando eu estava começando a fazer uns DVDs, o diretor falava que as câmeras tinham que dançar junto. Por quê? Porque senão é aquilo que você falou, a coreografia filmada, o teatro filmado, ele é estranho, você não consegue pegar essas coisas, sabe? Você não aprende aquilo, fica chato, é uma coisa meio chata. E o DVD, hoje em dia não tem mais DVD, mas enfim, o show filmado, ele tem esse problema, que precisa ser vencido. E esse cara falava isso, as câmeras têm que dançar. Ele falava isso pra gente montando, mas assim, ele já provavelmente tinha dito isso para os câmeras também, para os fotógrafos. As câmeras têm que dançar junto. E aí a gente montando tinha que dançar, todo mundo junto dançando lá no show. E dança mesmo, né? Porque esses shows normalmente são exagerados. Você tem a grua, aí você tem um trilho para cá, trilho para lá, para ver se o espectador sente um pouquinho do que era estar ali ao vivo, né? É sempre muito exagerado, assim. Quando se comporta mais, vai ficando meio... Aí depende do produto, mas vai ficando meio... Vai dando uma encaretada. Você até pode se comportar no movimento, mas aí você tem os ângulos diferentes, tem umas coisas para você tentar tá ali, né? Eu pensei muito nisso, nos shows, assim, nessa parte de show.
Achei que tem, sei lá, mistura tudo. Enfim, mas então, Fábio, a minha opinião é que ajuda a montar, ajuda, na verdade ajuda a tudo, ajuda a beber água, a beber água diferente depois dessa 4 aulas. Por aí. Eu queria também responder essa pergunta da Flávia, porque eu fiquei pensando muito nisso. Inclusive por isso que eu me inscrevi nesse curso, inclusive. Tem muito a ver com isso, porque eu tô tentando fazer a transição de assistente para montadora agora, né? Assim, eu ainda sou assistente, tanto é que eu tô aqui na ilha esperando a Mix para dar a saída de um online, né? Delicinha. Então eu fiquei meio... não consegui prestar assim, total atenção na aula hoje. Mas, enfim, respondendo à pergunta da Flávia, eu acho que, assim, eu fiz 2 faculdades na minha vida, né? Eu recomecei uma carreira, eu tentei uma carreira, desisti, fui fazer outra faculdade, aí vim para o cinema. Eu me formei antes em publicidade, e o que eu percebo disso é que publicidade eu estudei muita teoria da comunicação, enfim, um monte de coisa, no cinema também, e eu acho, sinceramente, que me ajuda muito. Assim, eu acho que você consegue, assim, muitas coisas, às vezes, que eu estou aprendendo ainda nesse processo de pensar montagem e montar para tentar fazer essa passagem, porque o trabalho do assistente é muito técnico, né? Assim, não tem, assim, tem muita criatividade dentro da técnica, enfim, é meio... Bom, não vou discorrer muito sobre isso, porque vai fugir um pouco, mas, assim, eu acho que me ajuda a pensar demais, entendeu? E, assim, e como eu já terminei a faculdade há um tempo, assim, eu quis fazer esse curso para ver se dava um jump start, assim, porque eu estou sentindo meu cérebro meio parado, assim. Eu confesso que, inclusive, durante esse curso eu fiquei muitas vezes meio perdida, assim, meio boiando, me sentindo até meio burra, assim, ouvindo vocês falarem e pensando, caraca, eu não estou entendendo nada, eu realmente estou completamente atrofiada, assim, mas eu acho super importante a teoria, assim. Eu acho que a prática, assim, a teoria faz falta para a prática e a prática faz falta para a teoria, sabe? Eu acho que as duas coisas se complementam. Então, eu acho, sim, super importante, assim, a gente pensar e enfim, para mim, pelo menos, é o que eu penso, assim, é o que eu acho. É isso. Posso falar uma coisa? Ainda nessa história de que a teoria ajuda a prática, que eu também acho, porque, claro que você não vai ficar ali pensando que tipo de montagem você está fazendo, mas às vezes você está numa encruzilhada e você fala, sei lá, acho que eu preciso aqui de uma interrupção, acho que eu preciso aqui de um choque, entendeu? Que são, sei lá, coisas que você já, de tanto ler, você já incorporou. E o que é muito legal da teoria da montagem, ou que hoje, né, a gente está chamando menos de teoria, e eu acho que isso tem a ver com os momentos em que são escritos os textos. Eu vou falar uma heresia aqui, que outro dia fiquei rindo com a Andréa França, que é uma outra professora de cinema, que é assim, esse texto do Bazin me irrita, porque assim, quem é o Bazin para dizer se eu posso ou não posso cortar? Mas porque, né, ele está ali naquele momento, né, teve o Vertov, o Eisenstein e outros estão lá no construtivismo, o Bazin está ali no pós-estruturalismo, e a teoria da montagem vai se adaptando aos novos tipos de pensamento, e principalmente de técnica, eu acho, porque muda muito da película para o vídeo e do vídeo para o digital. Tem um impacto técnico. Tem, que reflete na estética e na forma de fazer, tanto pelas câmeras como pelo tipo de material que chega, tudo muda. Assim, não dá para ficar dizendo que o enquadramento tem que ser desse jeito, porque as câmeras já são diferentes, todas as possibilidades são outras, mas o que é legal da gente ver é como que as coisas são retomadas, que era o que o Milton estava falando um pouco, né? Tem o claro e o escuro no texto do Vertov, tem aquela coisa das linhas do Eisenstein, que, né, na forma da composição, da imagem. Que é uma coisa até que ele está fazendo antes de filmar, eu imagino, né? Aquilo ali é um plano dele, e que estão aqui revistos nesse texto, no texto do Alberra, né? Então, assim, é legal a gente ver como tem o que fica da montagem, né? Que movimentos de montagem que a gente usa todo dia e que estão aí
desde que o Eisenstein falou, mas mudando junto com o pensamento cultural da gente, né? Assim, estético, sei lá. Não sei se eu estou viajando tem muito. Tem uma coisa que, respondendo um pouco a Flávia e a Liana também, eu acho assim que o conhecimento ele não é linear para ninguém. Ninguém sabe tudo, e ainda bem que ninguém sabe tudo. O bom de nem você estudar, nem a montagem é linear. Né? Então, acho que é isso. Para mim, o gosto de um texto é um texto que me faz pensar, que me faz refletir, que me faz procurar. Enfim, eu vou lá no Google, vejo quem é Laban, eu vejo... Isso é que me instiga num texto, que eu acho que é o que me instiga num filme, talvez. Né? Essa produção de conhecimento. Então, isso eu acho muito bom. Talvez você não entenda de uma primeira leitura. Eu, por exemplo, às vezes tenho que ler 2, 3 vezes um texto, porque eu não tenho concentração suficiente, ou porque me escapa algum conceito. Então, eu acho que é importante a gente ter uma relação muito sadia com o conhecimento também, sabe? E a segunda coisa que eu acho é que... um trabalho que eu desenvolvo é um pouco a memória dos montadores brasileiros. A Fernanda sabe desse meu projeto. Muito porque eu sempre admirei estar numa sala de montagem, né? Eu estava agora me lembrando, você falando disso, eu me lembro que alguns anos atrás eu saí meio enfurecida porque eu estava fazendo assistência de direção para o Silvio Tendler, muitos anos atrás. Era João Paulo de Carvalho que estava editando, a Flávia conhece o Arthur. E aí, uma hora eu saí da sala enfurecida, disse para o Silvio, eu não aguento mais ouvir tanta sacanagem. Não aguento, eu vou me embora. Aí ele saiu comigo, ele falou, me disse assim, o que você quer que a gente fale, claro, no auge do machismo dele, 3 homens enfurnados há mais de 6 horas aqui dentro. Você queria que a gente estivesse falando do Eisenstein aqui? E aí é verdade, né? Eu acho que assim a sala de montagem precisa também ter um ambiente mais tranquilo, porque imagina se a gente tem que ir naquele espaço diante desse trabalho que é exaustivo, né? Mas ao mesmo tempo são pessoas que pensam muito, né? Isso sempre me encantou. Eu adorava estar numa ilha com o João Paulo de Carvalho, né? Para mim era algo fascinante, né? Eu acho que agora eu não me lembro quem estava operando o equipamento, eu não sei, agora me faltou, porque ele não operava a ilha. Mas então eram 4 homens e eu lá na sala. E aí o Silvio tinha razão, como é que eu queria falar de Eisenstein ali? Não dá, não é o lugar, né? Então a teoria é isso que eu acho que o João falou. Enfim, ela ajuda no background, né? Assim, exatamente. Assim, você não percebe que ela está ajudando, mas ela está ali, ó, no fundo da sua cabeça e você tem os estalos, assim, né? E o montador, assim, eu acho que alguém, além de muito generoso, ele é muito... Para ele defender o trabalho dele, ele tem que ter muitos argumentos, né? Então, eu acho que a teoria, na realidade, contribui nesse sentido. Sim, né? Sim. Com certeza. E uma coisa que eu acho também muito... Só uma última coisa, só que eu queria falar, eu esqueci de falar antes, quando eu estava falando, assim, que é assim, uma coisa que me deixa, assim, que me atrai muito na montagem, assim, que me faz feliz de ter escolhido essa profissão, assim, a quantidade de coisas que a gente aprende, assim, com cada projeto, né, assim... eu já fiz projeto, eu já fiz Socorro, Meu Filho Come Mal, aprendi sobre alimentação, tive que pesquisar sobre alimentação. Hoje eu estou fazendo um trabalho, uma série sobre futebol, que eu adoro, e aí estou vendo umas coisas de futebol. Enfim, sabe, já fiz série de culinária, eu aprendi várias técnicas de culinária. Então, você está sempre aprendendo. Então, eu acho que para você ser um montador, você também tem que estar sempre... com essa vontade de aprender, não só a teoria, mas sobre o assunto sobre o qual você está montando, né? Sobre o qual projeto que você está trabalhando, né? E eu acho isso muito excitante, eu acho. Assim, eu fico muito feliz, assim, principalmente quando eu trabalho num projeto sobre um assunto que eu pessoalmente já conhecia, já gosto, né? Tipo, enfim. E também acho muito legal quando eu pego um projeto sobre um assunto que eu nem conheço, que eu aprendo, sabe? Isso eu acho muito legal. Assim. Isso é uma coisa que realmente me motiva, eu acho, né?
Mas eu tenho uma certa dificuldade com teoria, assim, que é meio devagarzinha. Mas eu chego lá. Mas eu acho também que tem uma outra forma da gente lidar com teoria, talvez, que eu acho que parte muito de uma vontade de tentar projetar um pensamento teórico a partir da prática do outro, assim, pelo menos. Não sei, no sentido de analisar, de repente, o trabalho de um montador, assim, de assistir os filmes e tentar enxergar o pensamento do montador. Não sei, teve uma época que eu tirei a semana para assistir os filmes que a Jennifer Lame montou, assim, eu vi o História de um Casamento, enfim, todos os filmes que ela monta, assim, eu acho delicioso, a montagem muito deliciosa, assim, e eu fiquei vendo os filmes que ela montou para poder meio que identificar, assim mesmo, assim, qual é a lógica desse montador, assim, tipo, como é que ela funciona, tentar encontrar constantes ou variáveis, e eu acho que a gente pode aprender muito também a partir do trabalho de montagem dos montadores que não são, que são os outros, assim, acho que de ficar, de alguma forma, tentando entender as escolhas e tudo mais. Eu acho que a gente também, ali a gente está lidando, acho que a gente se força a criar um pensamento teórico, uma reflexão teórica sobre a montagem, porque, não sei, no fim das contas, quando você está diante de uma cena de, sei lá, de um jantar, duvido que algum texto vai te dar uma luz, assim, pode ser que ele vai mostrar alguns caminhos, mas, assim, a minha vontade é sempre buscar montadores que eu sei que podem... Eu acho que tem a ver com a energia isso, inclusive. Eu acho que os montadores, eles têm essas energias. Eu acho que quando você vê um filme que foi fulano que montou, fulana que montou, você sente a pessoa ali, de alguma forma. E por isso que eu tenho questões quando o Tarkovsky fala que o filme, independente da montagem, o filme é o filme sempre, o filme é o filme que eu imaginei. Porque eu acho que que a energia, pensando assim no corpo do espectador, mas acho que tem muito a ver com o corpo do montador também, assim, né? A gente assiste muito mais com o corpo do que com os olhos, assim. Pelo menos quando você dá play na parada, você respira fundo e você sente que você está engolindo aquilo, assim. E aí, pelo menos eu tenho isso, assim. Eu preciso sentir que eu estou engolindo e que está sendo tranquilo, assim. Não é muito... Acho que é muito nossa energia mesmo. E eu ia te perguntar, inclusive, da Tereza, se ela tinha alguma relação com teatro, porque você falou que a universidade antigamente era cinema e teatro, se ela tem alguma formação com teatro, porque eu também fiquei pensando muito sobre a energia dos atores, assim, do jogo de cena, mas você sabe me dizer, Eliane, se ela tem essa formação? Não sei, mas assim, eu tenho a impressão de que ela fez o doutorado dela lá, eu não sei quem orientou o trabalho, mas é uma formação, ela pode ter feito, quer dizer, ela talvez seja um pouco mais nova do que eu, porque eu estudei lá na época se chamava DERCAV, o nome desse departamento. E talvez ela tenha feito disciplinas nas duas formações. Mas, enfim, a formação francesa passa por todas as artes, né? Então, talvez ela tenha trabalhado com isso, né? Entendi. Eu queria falar uma coisa em cima do que o Will falou, né, sobre a energia do montador, e a Eliane falou da generosidade, né, para montar alguma coisa que, sim, tem a energia do montador, mas eu acho que a montagem, ela sempre se beneficia quando esse corpo do montador absorve a energia do material que está ali, né? Às vezes a gente fica lutando contra a onda que está ali. Você tem um tipo de onda, você está tentando levar para outro lado. Você quer altas ondas e está cheio de marola, e de repente, se você... sabe, tá naquele dia de mar baixo, fingindo que a gente é um surfista, né? Tá um dia de mar baixo, você vai, e então tem essa energia, mas que a gente está muito suscetível àquilo que nos é entregue, né? Que é aquilo que está impresso, enfim, eu sempre fico pensando muito nisso, né? Do editor como um surfista que está dentro de um mar, que tem um mar que está fora dele, mas que ele se
insere, né? E ele tira o melhor possível, o melhor desenho dentro daquela onda que está ali. Ou então, como um instrumentista, digamos, de um compositor, de um artista, onde você tem que ir na onda que o cara está te propondo. Senão, por mais que você tenha energia, às vezes você vai contra, né? O que tá ali. Total, mas é por isso que eu acho que varia muito. Eu acho que por isso que, da mesma forma que as pessoas pensam 10 mil vezes para escolher um diretora de fotografia para o filme, a escolha do montador é muito importante, porque pensa principalmente em momentos de argumentação, que a Eliane falou, assim. Tipo, pensa a energia do Ariano. Eu sou Ariano, cara, eu me podo o tempo inteiro na hora que eu vou argumentar com o diretor, com a diretora. Eu tenho muito medo de dessa minha energia não estar sendo filtrada como o filme merece, assim. E aí eu fico pensando, putz, respira, será que você não tá... E aí é engraçado, porque às vezes eu percebo que às vezes a gente argumenta tanto uma coisa, e aí no dia seguinte, a primeira coisa que você fala pro diretor, fala assim, cara, o que eu te falei ontem, esquece, eu já tenho completamente diferente. E aí você fica assim, eu fico pelo menos, caramba, que segurança que eu passo para alguém, sabe? Eu não sei, é muito... Eu acho que tem a ver com isso, assim. E aí a energia que você cria na ilha, isso que a Eliane falou, que tipo de conversa, a leveza também, né, na sala de edição, mas eu acho que é isso que você falou da onda, eu acho que é uma boa comparação, assim, da coisa do mar, do surf, né? Queria falar só uma coisinha, eu não vou falar muito que eu extraí o dente hoje, então está um pouco dolorido e inchado, mas eu queria falar que a minha escola de cinema foi o João Paulo de Carvalho, e vocês estavam mencionando o João, e o João era uma pessoa que ele montava por energia e por vibração. Ele estava dormindo no sofá, e ele sentia a energia do plano, e ele se jogava com o corpo instalado. Exatamente. E era muito impressionante ver esse balé da montagem do João, porque você achava que ele estava realmente dormindo, ele estava sentindo coisa no corpo, era muito, muito de vibração. E aí, quando eu operei para o João Paulo, depois fiz assistência, e quando a gente marcava o corte, a gente não podia parar a imagem. Era em movimento, aqui, entrada, saída, entrada. Ele tinha que sentir a coisa em movimento, era como a coisa fluía, era vibração. E foi muito, muito impressionante, assim, foi totalmente uma escola para mim, assim, como ele absorvia esse material, né? Você sabe, Karen, que alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu comecei esse projeto dos montadores, eu entrevistei João Paulo, mas ele não me deixou gravar a imagem, sabe? Então eu tive que um gravador entrevistar João. E que era uma pessoa adorável. Ele disse assim, eu sou muito tímido, não quero gravar minha imagem, eu te convido para almoçar e a gente conversa e você grava a nossa conversa. Eu digo, tá, tudo bem. E aí o João, falando sobre, enfim, o trabalho dele na Globo, principalmente com eu esqueci o nome da série, que ele trabalhou... Bom, Armação Ilimitada. Armação Ilimitada. E aí a gente estava falando do jump cut. Como é que ele pensou o jump cut ali para aquela série? Porque... E aí, ele era fantástico, ele era muito inteligente, João, né? Então ele falou assim, sabe como é que eu pensei nisso? Eu estava indo para a Globo, estava indo trabalhar, e aí meu filho me pediu para comprar uma calculadora. E eu digo, menina, mas que absurdo, você não sabe fazer conta, você está me pedindo calculadora? Aí meu filho argumentou comigo que era isso. Para que ele precisava ficar lá somando e tal, se ele tinha a máquina que era muito mais rápida? Aí ele chegou na Globo e disse, vamos fazer isso, vamos cortar uma imagem com a outra, é isso, é esse tempo que eu quero na série. Então, ele era fantástico, era genial, eu concordo com você, adoraria fazer o que o Will falou sobre, enfim, a montadora americana, fazer com o João Paulo, porque eu acho que a gente acaba... Um dos motivos pelos quais eu faço esse projeto é porque eu acho que acaba sendo um trabalho invisível, né? E um apagamento também da história do audiovisual brasileiro, o trabalho de vocês. Então, acho que isso é muito importante recuperar, né? Eu acho que, enfim, assim como fotógrafo, sei lá, eu fiz agora um trabalho com
aluno, um trabalho de TCC sobre o DIB, que foi alguém com quem eu trabalhei, que muitos também já não conhecem mais o DIB, da importância dele, né? Então, me dá muito prazer falar dessa história um pouco invisível do cinema brasileiro, e concordo com o Will, eu acho que existe um estilo, existe uma assinatura no trabalho dos chamados técnicos, né? Eu acho que existe uma assinatura, existe um estilo, a gente reconhece. Eu posso dizer que teve uma época que eu finalizei muitos filmes, Léo está aí de prova, que me acompanhou lá na Estácio, a gente finalizou muitos filmes, eu às vezes assistia filme, sabia quem marcava a luz, porque eu ia tanto a Labocine, eu finalizava tantos curtas, Léo está aí de testemunha, né, Léo? E a gente fazia isso, que eu acabava identificando quem tinha marcado luz, muito mais puxado para o... Enfim, então eu Eliane, acho que há uma marca. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo. Opa, galera, beleza? Dá um alô aqui, aproveitando o insight aqui da assinatura da montagem. E foi curioso na aula do filme Radiance, que foi da correspondência, né? Uhum. Que num determinado momento, depois do debate da sensibilidade do filme, de tudo que envolvia, além da história em si ali, né, e a sensibilidade maior do tema também, né, me deu uma coisa que eu tinha visto recentemente, um pedação do filme que eu curti muito, que era o Céu de Sueli. E aí eu pensei, pô, será que Céu de Sueli tá nesse perfil de filme, né, essa coisa, mas já tinha passado esse debate, e aí a Karen, né, trouxe, acho que numa outra aula lá, que a montadora do Radiance tinha... O montador, eu achava que era homem, porque é um nome alemão, né? Não sabia distinguir. Tina Bass, uma francesa. Enfim, gringo lá, eu não entendi muito, mas eu achava que era um cara. E na hora eu falei, pô, tá vendo? É uma ligação na assinatura da pessoa, porque eu achei... E aquele filme tem uma história, mas ele é muito sensível, né? A abertura do filme... Parece é o mesmo balé de imagem que tem essa outra que eu vi naquele filme no Radiance, que eu identifiquei, né, a assinatura da montadora, mas também, enfim, essa coisa da nossa assinatura, né, que a gente vai identificando e vai caracterizando. E gostei muito do curso, tá, Eliane? Obrigado. Eu faço Eu que agradeço, Pedro. A Liana, guerreira aí, vai conseguir, claro, você é boa, ótima. Grande Pedro, aprendi muito com esse cara. Aí, tá vendo? Na ilha, guerreira. Pô, olha, foi um dos melhores caras que eu trabalhei, foi o Pedro, sem sacanagem. Obrigado. Juro por Deus. Eu gostaria muito, inclusive, de ter a oportunidade de trabalhar com ele de novo. E foi um projeto, assim, em julho solto, Pedro Duran. Eu dei, tirei da loteria ali, ó. Não. Sério mesmo, os dois foi fantástico. Foi bem fantástico mesmo. O trabalho em si nosso foi muito mais legal que o produto que a gente liberou, com certeza, entendeu? Com certeza, com certeza. Não, e isso é que é engraçado, vocês falaram o negócio de perceber, às vezes, esse é um exemplo maravilhoso, Pedro e Júlio, cara, eu vi assim, eu olhava o produto final, sabia qual era, dá pra ver a diferença do trabalho de um e de outro, e a timeline, então, a timeline do Pedro é a timeline mais linda que eu já vi um editor passar, assim, é uma coisa de chorar de felicidade. Entreguei legal, JFS também, né? Mas, enfim, pô, demais. Era dessa coisa, hein, Liana, que do atrofio, né, que a gente, dá uma atrofiada, a gente vai fazendo, nós somos a geração Ctrl+Z, né, Andu. Então, se a montagem pode muito, a gente pode muito mais, porque a gente pode errar, né? Errar com certeza. Cara. E João Paulo falava muito disso, não é, Karen? E que o erro não é necessariamente um erro, né? Sim, exato. Muitos acertos vêm, né, dessas tentativas aí que tem. Ele tinha uma anarquia criativa que era sensacional, assim, que deixava livre para você realmente. A máquina era quase uma coautora, né? Ele sempre falava nisso, de como muitas vezes ele deixava, sei lá, programava a máquina para montar como, enfim, uma montadora mesmo.
E uma coisa que o João também comentou, trabalhei pouquíssimas vezes com ele, mas sobre essa coisa da armação ilimitada, que ele descobriu nessa forma, na conversa com o filho, aí depois ele também chegou, pô, gente, eu não vou ganhar nada de direito autoral, criei uma narrativa aí, fiquei batalhando para os caras lá, para eles, pô, me deram qualquer, não arrumei nada e tal, mas é engraçado, né, porque ele modificou tudo, né, e para nós, naquela idade, era modernidade em si, o imaginário mais... Enfim. Ele conseguiu que o montador assinasse nos créditos iniciais na televisão. Porque o montador não assinava, era só atrás. Era uma coisa dessa também. Reconhecimento, né? Junto com crédito de fotografia, enfim, logo depois. Não é que ele conseguiu, enfim, ele foi reconhecido, né, como um autor também, não um coautor. Will, eu acho que é super importante esse recorte, porque assim, é muito frequente, já que a gente está falando aí sobre montadores, a gente ter relatos de livros, né, que eu acho que eu incentivo vocês, inclusive, a escrever, que eu acho que isso é importante, né, falar um pouco da prática de vocês. Mas eu acho que esse recorte do qual você fala, a percepção do seu estilo, é muito difícil que você possa fazer isso. Então, de fato, outras pessoas precisam ter esse olhar que você ou o Pedro tiveram em relação ao trabalho dos montadores, né? Eu fiz isso ano passado com o Chico Moreira, que foi alguém que eu, enfim, convivi muito de perto, né? E é isso, eu sempre defendi a ideia de que ele tinha um estilo de montagem. Não só um estilo de montagem, mas que a formação dele, que trabalhou com arquivo, com restauração, né, os gostos de cinema, porque ele era, antes de tudo, um cinéfilo, né, tinham a ver com o trabalho de montagem dele. E aí eu fiz isso, eu analisei os filmes que ele trabalhou, mais com o Silvio, depois com o Silvio Bach, com o Ivan Cardoso, mas você via nitidamente, e quando você tira enfim, porque eu acho que os estúdios de cinema eles são muito voltados para a autoria do diretor, e aí você precisa um pouco deslocar esse pensamento e ver a obra do montador, que aí você consegue recuperar esse estilo. Mas vocês fazem isso na faculdade de cinema? Eu fiz isso com o Chico, agora eu vou escrever um segundo texto, e a minha vontade é trabalhar com isso. Trabalhar com os técnicos de uma maneira geral, eu acho que é muito importante. Existe uma tendência, né, pensar a historiografia do cinema através da presença e contribuição de outros elementos do cinema. Eu acho que isso é importante. Eliane, oi. Posso fazer um comentário? Claro. Acho muito interessante que você comentou sobre a calculadora. Eu estava montando uma cena já tem um tempo já, e era um diálogo, e eu estava tendo muita dificuldade em montar a cena, né? Enfim, porque, enfim, achava que estava tudo muito bom. E aí foi muito curioso, porque eu estava assistindo um episódio daquele programa de culinária, acho que é MasterChef, tem alguma coisa assim, e um dos participantes apresentou um prato, né, e os chefes que estavam avaliando falou, pô, tá praticamente, tá muito natural, tá praticamente como veio, sabe, enfim, eu não lembro exatamente o que era, mas não tinha muita interferência da pessoa que preparou o prato, ele praticamente estava ali, colocou no prato e serviu. E aí um dos chefes comentou, quando é muito bom, você não precisa mexer muito, algo assim. Isso me deu um estalo, porque acho que também faz parte do nosso trabalho ter essa sensibilidade, dizer assim, cara, não tem muito o que fazer aqui, é tipo mostrar o que foi filmado, sabe, enfim. Então, enfim, é só um paralelo, porque você falou, eu me lembrei com isso. Então, acho que é isso, né? Às vezes as nossas decisões, elas vêm das coisas mais inesperadas possível, né? Enfim. E sobre a questão também que foi debatido sobre a teoria, né? Eu acho muito importante. Bom, na verdade já foi dito, mais chovendo molhado aqui, mas esses textos, eles nos atravessam, isso vai reverberar na gente, né? E acho que é repertório, então ajuda em todo o processo.
Acho que é isso. Pegar um gancho do que o Duda falou, só porque eu fiquei pensando, acho que no encontro passado, acho que foi a Júlia que falou de intuição, não me lembro se foi a Júlia, a Fernanda, essa palavra veio muito, né? E como a gente tende a pensar intuição, às vezes, como sinônimo de instinto, né? E, na verdade, a intuição não é só instinto. A intuição é o que tu não pensa, mas ela é formada de todas as tuas vivências, né? Disso que tu... Seja dos textos teóricos, do que tu vê, da formação cinéfila, e de como isso te atravessa, para a gente utilizar um verbo muito utilizado hoje aqui. Sim. E o filme, o que vocês acharam que a gente ainda não falou? Falta aí pouco tempo. Você já conhecia, Milton, né, a série? Já conheci. Barato. E descobri que tem uma continuação, né? Continuação... não sabia. Ele fez uma continuação como série também. Uhum. Um ano atrás, ou 2. Mas essa eu não vi. Você já conhecia, Adjo? Não sei se você viu Eu não conhecia, eu vi, só deu tempo de eu ver o primeiro episódio, mas como você estava falando aqui que o cinema dele é muito estranho, eu não conheço os filmes dele, mas a série certamente é estranha e tem uma coisa com você segurar os planos até o momento que se torna desconfortável, né? Sim. Aquela cena do enterro no primeiro episódio, meu Deus do céu. Parece umas coisas assim, um tipo de humor muito comum que os americanos fazem muito em série de TV também, esse humor que ele vai te deixando desconfortável, até você não conseguir mais olhar direito assim pra tela, né? Eu acho que tem muito a ver. Mas eu achei bem interessante, pelo menos esse primeiro episódio, pretendo ver os outros depois. E teve uma outra coisa que me chamou a atenção, como ele quebra as expectativas usando justamente o nosso conhecimento sobre o que é o clássico narrativo também. Total. Né? Ele joga umas causas ali que depois ele corta na hora, assim, tipo, que numa série americana provavelmente seria todo um storyline, uma trama. Fiquei pensando na parte daquela coisa da pessoa que é morta, né? Aí tem a cabeça tá sumida. Onde é que a gente vai achar a cabeça? Cadê a cabeça? Preciso dessa cabeça. Aí imediatamente aparece a cabeça, no próximo plano já achamos a cabeça no jornal e não tem toda aquela trama de vamos procurar, e não sei o que. Seria uma temporada numa série norte-americana, né? Procurando a cabeça. E ele resolve de um plano para outro, né? Então também tem essa coisa dessa de uma temporalidade estranha também, né? Isso, de tirar, de ter essas lacunas, né? Uma lacuna de você não viu isso acontecendo, aconteceu e tal. Acho que quebra um pouco a expectativa do que a gente entende como narrativa seriada, né? Sim. Achei bem interessante. Esse foi um pouco o propósito de pensar nisso. Ele se recusa a fazer ganchos, né? Sim. Que é a coisa básica da estrutura narrativa seriada clássica, né? Ele se recusa totalmente. Achei isso bem interessante. Me agrada também muito a edição de som do filme, que é muito interessante, como ele usa o som. Enfim. Mais alguém gostaria de falar sobre o filme, Não, eu não vi o filme, mas agora que você falou essa coisa do som, lendo o texto, toda vez que ela falava de interrupção, assim, eu acho que as interrupções sonoras nos filmes, elas são sempre muito eficientes, vamos dizer assim, né? Quando entra uma música de uma vez, ou quando corta a música de uma vez, eu não sei o que eu estava vendo, foi alguma coisa da Tudo Verdade que eu estava vendo aqui outro dia, aí a música cortou, assim, seco. Aí a minha filha estava sentada no sofá e falou assim, e travou, né, mãe? Mas não tinha travado, o filme estava continuando, era um corte assim mesmo. E é isso, essa coisa do choque, né? Quando a gente quer, né, entra música alta, o som que a gente discute muito menos do que discute imagem, mesmo na montagem, é muito eficiente também, né?
na criação de ritmo e de interrupção, né? Eu fico me perguntando um pouco se esse momento da quarentena, em que a gente usa muito videochamadas, se a percepção do som vai alterar para o espectador, porque hoje ele entende que, enfim, o som das casas podem vazar para chamadas, e se você vai ter uma percepção diferente do que vai ser o som, né? Porque até então era um terreno muito fértil ali para manipulação, né? Mas hoje em dia eu fico me perguntando se isso vai... A imagem já me parece ser uma coisa dada, né, para o espectador, né? Ele está muito habituado a usar a câmera de celular, a montar também, mas o som ainda é algo a se explorar. E me pergunto muito se essa vivência nossa com as telas pode proporcionar esse conhecimento do som, né? É porque o som é ainda mais impalpável, né? Assim, ainda mais difícil de descrever, né? Eu acho que é por isso também que Claro que tem estudos de som e que eu é que não conheço, mas assim, eu acho que na prática, no dia a dia, a gente trata mais da imagem e nas ilhas de edição conversa mais sobre a imagem do que sobre o som. Assim, a gente está dando, inclusive, um curso na pós-graduação lá da UF com a Virgínia Flores, né? E a Virgínia, na última aula, trouxe os filmes do Bressani. E, assim, o que seriam os filmes do Bressani sem a Virgínia, né? Porque, assim, é impressionante, por exemplo, como um filme de amor, a forma como ela edita o som com a imagem é uma coisa fantástica, né? Sincronizar o barulho do mar, enfim, Miramar, enfim, acho isso realmente um trabalho que é exatamente, além de abstrato, invisível praticamente, invisível, claro. Mas é muito corpóreo, né? Sim, totalmente. A gente sente o som aqui, a gente sente o som aqui, a gente sente, é o que a gente mais sente, né? Mais do que a imagem. Aquele filme... A imagem, o som ele vai direto, né? Aquele filme Mutum, que é um filme que não é muito assim conhecido e tal, eu vi num festival com... Da Sandra, né? Da Sandra, montagem do Sérgio Meckler. Eu vi numa sala super incrível que tinha sido do Palácio, que tinha sido reformado perto do festival, e tinha a coisa do 5.1. Parecia que você estava andando mesmo no mato junto com eles. A construção de som daquele filme é maravilhosa. Eu acho uma pena, assim, nunca mais eu pude ver ele no cinema, entendeu? Porque ele é um filme que você vê no cinema, por causa do som, né? Porque mesmo que você tenha um DVD 5.1, nunca vai ser igual a você estar naquela, né, a sua sala nunca vai ter aquela acústica. Eu acho essa coisa do som muito curioso, porque, por exemplo, o comentário que eu fiz sobre o cinema na Alemanha, que é tudo dublado, né? Então, o som, quando é dublado, o som, o ambiente, tudo também se perde um pouco, né? Então, isso na Alemanha é uma coisa assim, quando a gente acha uma sessão com som original e legenda, tipo, a galera que gosta mais de cinema, né? Assim, pessoas que entendem assim, mais e que enche logo, porque assim, é uma coisa muito rara e muda realmente o filme. Né? Tem muito alemão que vê o dublado e quando acha uma sessão legendada, né, vê as duas vezes, porque dá uma diferença assim, bem grande, eu acho. Assim, eu fiz essa experiência lá, vi o mesmo filme dublado em alemão e o filme com som original em inglês. Né? Nem me lembro direito qual foi o filme, mas eu lembro que foi muito perceptível para mim a diferença do som dos ambientes, da trilha, dos efeitos sonoros. Assim, eu fiquei até... Na época eu era adolescente, né? Assim, eu nem pensava em trabalhar com cinema, mas assim, eu me lembro que me chocou um pouco, assim, essa sensação da diferença, sabe? E eu acho isso muito... É isso o comentário que eu tinha para fazer, na verdade. Muito legal. Bom, gente, acho que eu vou pedir só para a gente fazer uma foto agora, que o JC me pediu muito. Sim. Eu queria só também agradecer, Eliane, a você, em nome da diretoria da EDT, pelo curso, por toda a generosidade com essa troca com a gente. Eu acho que todo mundo sai muito feliz e satisfeito.
por ter textos, né? Eu acho que foi um esforço gigante também, você se dedicou a beça, então obrigada em nome da diretoria e obrigada para o pessoal aí ter participado também. Eu que agradeço, Júlia, fiquei muito feliz, muito honrada com o convite, a oportunidade da gente trocar e, enfim, quebrar essas barreiras, né, entre o mundo do trabalho, academia, entre teoria e prática. Eu acho que são fronteiras que não servem a nada, na verdade. Fernanda, você queria dar um aviso, né, também antes? Eu queria falar que esse curso da Eliane foi um primeiro resultado de um grupo da EDT que está se chamando de grupo de formação, que a gente pensa em fazer vários cursos, ter uma plataforma de cursos online e tal. Eu e a Júlia, que está aqui, fazemos parte. Eu não sei se tem mais alguém, mas no grupo tem a Eva, a Nina Galanternick, Alfredo Barros. Quem mais, Júlia? Mas, enfim, João Pedro. Está aqui o João Pedro? Não, né? E o Lohan também. Não. Enfim, e aí a gente fez um formulário que está no Google, que eu vou botar aqui o link, e quem quiser se oferecer para dar um curso, em qualquer formato, por enquanto, né? Como a gente ainda está estudando isso, um curso online, evidentemente, porque o coronavírus ainda está aí, para se inscrever por esse formulário. E quem quiser fazer parte do grupo de formação e ajudar a pensar essas coisas, é só chegar junto. E, vou botar assim, aqui o link do formulário. Peraí, só um pouquinho. Vou procurar individualmente todos vocês, porque eu estou pensando em fazer um curso para o próximo semestre na UF, online também, com a participação de vocês, para que a gente possa falar um pouco do trabalho de cada um. Acho que isso é importante. E vocês terem contato com essa garotada que é muito ávida de contato com quem trabalha com cinema, com audiovisual, e as trocas que a gente fez, enfim, em outros semestres com as entrevistas, a Karen participou, o João Velho, acho que tem outras pessoas que participaram, enfim, foi muito enriquecedor para eles, eles realmente gostaram muito desse contato. Então, eu vou fazer a nossa foto, gente. Se alguém mais puder fazer, porque eu sei que muda aí os ângulos, só para eu mandar para o JC. Vou tirar outra, tá? Pronto. Gente, muito obrigada. Ah, Duda, deixa eu tirar com o Duda, que ele ligou a câmera. Aparece aí, João. Pedro. Vou tirar com essa outra. Pedro Duran. Foi. Acho que foi. Deixa eu tirar outra. Apareceu aí? Eu não estou me vendo. Apareceu. Gente, muito obrigada. Agradeço muitíssimo. Foi muito prazeroso para mim estar aqui com vocês todas as terças. E, bom, o que precisar, muitos me conhecem, já, enfim, tem meu contato. E é isso. Muito obrigada. Prosseguir. Nada, queridos. Um abraço. Assim que eu tiver textos novos, eu mando para vocês, tá? Beijo, muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Valeu, Felipe. Valeu, moleque. Abração, gente. Grupo legal. Valeu. Tá, para todo mundo. Eliane, obrigado. Um grande Nada, prazer. querido. Prazer, Pedro. Flavinha, um beijo também, tá? Beijo, Pedrão. Fiquei contente de rever muitos de vocês. Flavinha, com quem eu trabalhei também. Léo, não sei se está aí. Fernandinha também. Muita gente. Obrigada, Eliane. De ver que essa galera está numa união, né? Todo mundo em prol da profissão, né? Você vê, eu estou na televisão com a Flávia, com a galera por aí, e outro que era assistente já é diretor, e a Eliane ainda está na batalha na elite que ela faz lá, e agora vindo essa informação também, né, acadêmica, e, enfim, no dia a dia você não absorve tanto ou nada, né? Então é importante esse coletivo que só solidifica a gente, né? Com certeza. No final a gente quer reconhecimento. E o trabalho da EDT. Né? A gente quer ser mais diferenciado ainda, mais importante ainda, né? Enfim, essa é a mensagem de tudo que eu recebi desse coletivo, além da troca de ideia informal e essa parte acadêmica. É isso aí. Não, e a EDT está de parabéns. Acho que a EDT
se revelou aí nessa quarentena, né? Com tantas... Não, é verdade. Depois de tanto tempo, é mesmo. É um tempo na luta, quero dizer. Sim, sim, muito bom. Valeu. Um abraço para todo mundo. Tô indo lá. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Nada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.